Isso aconteceu em 2016, quando aquela onda bizarra de palhaços assustadores tomou conta das ruas, como se o medo tivesse ganhado uma forma sorridente e cruel. Lembram? Eram pessoas que surgiam do nada, fantasiadas de palhaço, mas não aqueles palhaços inofensivos de festas infantis. Esses usavam máscaras macabras e roupas sujas, segurando facas, martelos ou objetos enferrujados que só de olhar já davam um calafrio. Eles se escondiam em becos, em estacionamentos vazios, e esperavam o momento exato para aparecer, do nada, no meio da rua ou atrás de um carro, prontos para provocar o terror. A princípio, todo mundo achava que era só uma brincadeira de mau gosto, uma moda passageira. Alguns até filmavam, rindo da situação. Mas, aos poucos, começaram a circular histórias sombrias, principalmente nas áreas mais isoladas. Havia rumores de que alguns desses encontros com os palhaços não tinham finais tão inofensivos assim. As pessoas desapareciam, e outras eram encontradas em estado de choque, murmurando coisas desconexas sobre risadas estridentes e olhares vazios. Trabalhando como enfermeiro em um hospital psiquiátrico no interior, eu achava que esse fenômeno estranho jamais chegaria até mim. A unidade onde eu trabalhava já tinha sua própria cota de esquisitices. Era um prédio antigo, meio isolado, com paredes descascadas e janelas que mal deixavam a luz entrar. Os corredores, sempre frios e mal iluminados, pareciam pulsar com uma energia própria, uma inquietação que fazia a pele arrepiar. O hospital abrigava pacientes que, para suas próprias famílias, eram apenas sombras do passado, lembranças que preferiam não resgatar. Muitos estavam ali há anos, esquecidos, vivendo entre delírios e silêncios profundos, olhando para o vazio com um olhar que parecia atravessar paredes. Na ala onde eu trabalhava, o ar era pesado, carregado de murmúrios e sussurros que nunca cessavam, mesmo de madrugada. Era como se o próprio prédio respirasse, e a cada passo eu sentia que estava sendo observado, mesmo que os corredores estivessem vazios. Então, certa noite, enquanto eu fazia minha ronda, ouvi um som abafado no final de um dos corredores. Era uma risada, baixa e arrastada, que parecia se misturar com o vento que entrava pelas frestas das janelas. Fiquei imóvel, sentindo o coração acelerar. Ao longe, no canto mais escuro do corredor, uma sombra se movia. Era alguém de pé, imóvel, com a cabeça inclinada. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi o que era: um homem, fantasiado de palhaço, com uma máscara horrível e um sorriso congelado, me encarava. Numa noite de outono particularmente fria, fui chamado para cobrir o turno da madrugada. A brisa gelada que vinha do lado de fora parecia ter vida própria, como se o próprio vento soprasse segredos e lamentos pelas frestas das janelas. Lá dentro, quase tudo estava quieto. O silêncio que preenchia os corredores era pesado, denso, com aquele ar de abandono que só hospitais psiquiátricos antigos possuem. Os poucos sons que surgiam, um leve gemido de um paciente, o farfalhar de folhas secas arrastadas pelo vento lá fora, pareciam ecoar, como se fossem engolidos pela escuridão dos corredores. Então, o interfone ao meu lado emitiu um chiado irritante, seguido de uma voz que me informava de um chamado urgente para a ala 4. Aquela era a área reservada para os pacientes mais problemáticos, aqueles que precisavam de contenção constante. Alucinações, ataques violentos, gritos que rompiam o silêncio da madrugada. Essas eram as companhias frequentes ali. Era uma ala que eu evitava sempre que possível. O próprio ar parecia impregnado de medo e desespero. Eu sabia que cada vez que alguém entrava na ala 4, saía de lá um pouco mais marcado pelas coisas que via e ouvia. Ao chegar, me deparei com uma cena que, mesmo naquele ambiente estranho, parecia surreal. No meio do corredor, iluminado por uma única luz tremeluzente que vinha do teto, estava uma figura parada, imóvel. Meu coração quase parou ao perceber do que se tratava. Um homem, alto e magro, vestindo um traje de palhaço sujo e esfarrapado, estava ali, como se esperasse por alguém. A roupa, que um dia poderia ter sido colorida,
agora estava encardida, com manchas escuras de algo que lembrava sangue seco. A máscara que ele usava era um pesadelo por si só. O rosto de um palhaço com um sorriso grotesco e distorcido, os dentes pintados de vermelho, como se estivesse em um sorriso maníaco e sanguinário. Aqueles olhos vazios, sem expressão, estavam cobertos por buracos escuros, onde eu podia jurar que via algo se movendo nas sombras, como se a própria escuridão estivesse viva. No primeiro momento, pensei que fosse algum paciente que tivesse encontrado uma fantasia ou improvisado uma roupa com restos de panos e trapos, uma espécie de brincadeira macabra. Mas conforme me aproximava, cada passo era como um mergulho em um abismo de inquietação. Um cheiro forte começou a invadir minhas narinas, um odor pútrido de algo que estava há muito tempo deteriorando, um misto de mofo e sangue velho, como se a própria presença daquele homem exalasse podridão. Aos poucos, fui notando detalhes perturbadores, o modo como ele inclinava a cabeça, como se me observasse com um interesse mórbido, os dedos finos esqueléticos que seguravam algo brilhante, uma faca antiga, com a lâmina encardida e rachaduras na empunhadura, que ele segurava com uma calma que me dava arrepios. A lâmina refletia a luz de forma sutil, tremendo de leve, como se estivesse ansiando pelo toque em algo mais vivo e quente. Quando estava a apenas alguns passos, algo me fez parar. Percebi que o homem não se movia como um paciente, não exibia aquele olhar perdido e desesperado que era comum por ali. Ao invés disso, ele parecia estar ali com um propósito, com uma intenção, como se eu fosse o motivo pelo qual ele tinha surgido naquela noite de outono, naquele corredor frio e abandonado. O cheiro era insuportável, impregnando o ar ao meu redor como uma nuvem densa e tóxica, quase palpável. Era uma mistura nauseante de podridão e algo que lembrava o cheiro acre de formol, um odor químico, pungente, que se infiltrava nas narinas e deixava um gosto amargo na boca. Meus instintos gritavam para que eu recuasse, mas meu corpo parecia congelado, preso em um estado de alerta paralisante enquanto aquela figura diante de mim, coberta pelo traje sujo de palhaço, mantinha sua presença perturbadora. Quando ele se virou lentamente, cada movimento dele parecia arrastado, como se tivesse todo o tempo do mundo. E foi então que eu vi seus olhos por trás da máscara. Não eram olhos normais, estavam fundos, sombreados, como buracos sem fundo onde algo parecia pulsar, vivo, e ao mesmo tempo, desprovido de qualquer traço de humanidade. Havia um brilho estranho ali, uma loucura silenciosa, mas poderosa, que emanava uma ameaça sem precisar de palavras. Era um olhar que parecia enxergar através de mim, como se já soubesse todos os meus medos e estivesse saboreando cada um deles. Em um movimento lento e quase teatral, ele ergueu um dedo fino e longo em frente ao rosto, encostando-o sobre a máscara, no ponto exato onde ficaria a boca, como se estivesse mandando eu ficar quieto. O gesto era macabro, carregado de uma intenção sádica, como se aquilo fosse um jogo para ele, e eu estivesse prestes a perder. Meu coração batia descompassado, cada pulsação ecoando na minha cabeça, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Um leve tremor tomou conta das minhas mãos, mas não ousei mover um músculo, preso entre o medo e uma curiosidade mórbida. Sem proferir uma única palavra, ele deu meia volta e começou a caminhar pelo corredor com uma calma perturbadora, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Seus passos eram lentos e meticulosos, cada um deles fazendo um som abafado contra o piso frio, um ruído suave que parecia cortar o silêncio pesado do hospital. Cada passo parecia carregar uma intenção, uma ameaça contida, e o som ecoava nos corredores vazios, prolongando o suspense, como se quisesse me dar tempo para entender que algo terrível estava prestes a acontecer. À medida que ele se afastava, uma corrente de ar frio percorreu o corredor, e a sensação de que eu estava sendo levado a uma armadilha começou a crescer. Minha pele se arrepiava a cada passo que ele dava, o som se misturando com o farfalhar distante de folhas secas sopradas pelo vento lá fora. Ele parecia deslizar pelo corredor, com um propósito oculto,
e eu sabia que, naquele instante, estava prestes a ser tragado por algo muito maior e muito mais sombrio do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Enquanto ele caminhava, as luzes do corredor começaram a piscar, lançando sombras dançantes que pareciam se esticar e encolher ao redor dele. A cada piscar, ele surgia e desaparecia, como uma visão distorcida, tornando-se uma figura intermitente entre a luz e a escuridão, até que, no último clarão, ele sumiu completamente. O corredor foi engolido pela penumbra, deixando um vazio inquietante onde ele estivera momentos antes. Senti um arrepio correr pela espinha, mas sabia que precisava entender o que havia acontecido. Respirando fundo, segui em direção à sala onde ele havia entrado, cada passo pesado e incerto. Ao chegar à porta, hesitei por um segundo, sentindo o frio metálico da maçaneta sob meus dedos trêmulos, antes de empurrá-la lentamente. A sala estava imersa em um silêncio tenso, como se o ar tivesse sido sugado para fora, deixando apenas uma quietude opressiva. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, vi um dos pacientes, deitado na cama, completamente paralisado de medo. Seu corpo estava imóvel, rígido como se estivesse petrificado, mas seus olhos estavam arregalados, fixos em um ponto indefinido no teto, como se tivessem testemunhado algo que ultrapassava o limite do compreensível. Ele tentava gritar, mas sua voz parecia presa em sua garganta, sua boca aberta em um grito silencioso, como se o terror fosse tão profundo que lhe arrancara a capacidade de emitir qualquer som. Seus lábios tremiam, e seus olhos, cheios de pavor, pareciam suplicar por ajuda que ele não conseguia pedir. Cada músculo do seu rosto estava tensionado, uma máscara de desespero mudo, enquanto sua respiração saía em arfadas rápidas e irregulares, ecoando no pequeno quarto. Foi então que notei suas mãos, apertadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele segurava algo com uma intensidade feroz, como se aquele objeto fosse a única âncora entre ele e a realidade. Ao me aproximar, percebi o que era: um pedaço de tecido colorido, rasgado, com as bordas desfiadas e sujas. O material parecia gasto, com manchas escuras que poderiam ser sangue seco. Era uma tira de tecido vibrante, listrada de vermelho e azul, que lembrava um pedaço do traje de palhaço que eu acabara de ver no corredor. A imagem era tão surreal quanto assustadora. Aquele pedaço de tecido parecia vibrar em suas mãos, quase como se estivesse impregnado com a presença do palhaço, com uma energia densa que parecia absorver a luz ao redor. O paciente continuava imóvel, incapaz de desviar o olhar, e o pedaço de tecido, agora tingido com seu suor frio, era o único elo visível entre ele e o terror que acabará de experimentar. Ao tocar levemente seu ombro para trazê-lo de volta à realidade, ele reagiu com um leve tremor, mas seus olhos não se desviaram, como se ainda estivesse preso ao horror daquele encontro macabro. Eu tentei segurar o paciente pelos ombros, puxá-lo para fora daquela sala sufocante, mas assim que fiz força para movê-lo, ele começou a se debater de maneira desesperada, balbuciando sons desconexos, enquanto apontava com o dedo trêmulo para o canto mais escuro do quarto. Seus olhos estavam arregalados, cheios de um terror que parecia ter vida própria, como se o medo tivesse impregnado sua própria carne. Segui seu olhar. Com o frio súbito me arrepiando até os ossos, percebi uma sombra começando a se formar no canto do cômodo. Lá estava ele, o palhaço. Curvado, sua postura distorcida e inumana, como uma marionete mal posicionada, com a máscara inclinada em direção ao chão. Mesmo à distância, eu podia ouvir uma risada baixa e arrastada, quase como um sussurro que parecia vibrar nas paredes e reverberar por todo o quarto. Aquela risada ecoava de um jeito estranho, como se não viesse de um ser humano, mas de algo muito mais profundo e sinistro. Cada nota daquela risada parecia penetrar na minha mente, escorrendo pela minha coluna como gelo derretido, até que meu corpo inteiro estivesse tomado por um terror paralisante. Então, lentamente, ele ergueu o rosto. A máscara, aquele sorriso grotesco, congelado em uma expressão de prazer insano, parecia estar olhando diretamente para mim.
Mesmo sem enxergar seus olhos, eu sentia que ele me observava, que aquele sorriso deformado, manchado de vermelho, era uma mensagem destinada a mim. Um sorriso que prometia que ele sabia de tudo, que me entendia mais profundamente do que qualquer ser humano poderia. O quarto parecia encolher ao nosso redor, como se fosse engolido pela presença dele. Meu corpo travou, senti minhas pernas congelarem, tornando-se pesadas como chumbo, como se minha própria carne tivesse perdido a capacidade de responder. Eu queria correr, gritar, qualquer coisa para me afastar daquela figura sinistra, mas não consegui mover um músculo. Era como se ele tivesse arrancado minha vontade de reagir, me prendendo ali apenas com aquele olhar. Cada fibra do meu ser estava inundada por um pavor primitivo, uma sensação de que minha alma estava exposta, vulnerável sob aquele olhar imóvel e malévolo. O palhaço começou a andar em minha direção, um passo lento e metódico, como um predador que se aproxima de sua presa, saboreando cada instante de terror. O som abafado de seus passos parecia se fundir com a risada que ainda pairava no ar, criando uma cacofonia perturbadora. E, com cada passo que ele dava, o cheiro podre se intensificava, invadindo minhas narinas como uma maré de decomposição e desespero. Era um odor sufocante, uma mistura de carne apodrecida e aquele cheiro químico que eu havia sentido antes, como formol misturado com algo muito mais fétido e maligno. Minha visão começou a escurecer nas bordas, mas, em um último lampejo de consciência, tudo o que eu conseguia ver era aquele sorriso estático e deformado, cada detalhe de sua pintura manchada de sangue e a sensação aterradora de que ele não pararia até que tivesse me alcançado. Foi então que ele inclinou a cabeça, como se estivesse saboreando o medo que me consumia, e sussurrou algo baixo, com uma voz que parecia misturar risadas e choro em uma melodia distorcida, quase infantil. Não vou embora, não enquanto não terminar de brincar com você. Cada palavra saía como um veneno doce, impregnando o ar com uma ameaça velada, uma promessa cruel. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, como se fossem arranhões rasgando meu cérebro. Senti o coração martelar no peito enquanto um terror primitivo tomava conta de mim, e soltei o paciente, que caiu, paralisado, como se já tivesse sido consumido por aquele mesmo medo. Corri. Minhas pernas, que antes pareciam travadas, agora se moviam por puro instinto, guiadas por um desespero cego. O corredor parecia interminável, um túnel de escuridão que se estendia cada vez mais à minha frente, como se o próprio prédio estivesse conspirando para me manter preso ali. Mas não importava o quão rápido eu corria, a risada dele ainda me perseguia, ecoando pelas paredes, um som abafado e carregado de maldade, como se o próprio ar estivesse tomado por aquela presença sinistra. Olhei para trás, e lá estava ele, parado, espreitando na penumbra. A luz fraca mal iluminava seu corpo, mas o sorriso, aquele sorriso desumano e distorcido, parecia brilhar no escuro, alargando-se a cada vez que eu virava o rosto. Eu juro que, com cada novo olhar, a máscara parecia ganhar vida própria, como se estivesse se moldando ao puro terror que eu sentia, seus lábios pintados se esticando, se deformando em um sorriso cada vez mais largo, grotesco, que parecia se estender além dos limites do rosto do palhaço. Quando finalmente alcancei a saída e me joguei para fora do hospital, o ar frio da noite bateu contra meu rosto, mas eu ainda podia ouvir aquela risada abafada, ecoando na minha mente, uma trilha sonora distorcida de uma noite que parecia ter sido arrancada de um pesadelo. Aquele som continuou comigo, latejando nos meus ouvidos, mesmo depois que a distância entre mim e aquele corredor maldito aumentava. No dia seguinte, ao retornar ao hospital para pegar meus pertences, o ar parecia mais pesado, denso, como se a própria atmosfera carregasse o peso do que havia acontecido. O paciente que eu tentará socorrer durante a noite fora encontrado em condições pavorosas. Ele estava deitado na cama, com a boca costurada em um sorriso macabro, um semblante que imitava perfeitamente a máscara do palhaço. Os pontos eram finos e delicados, mas precisos,
como se o responsável tivesse dedicado um cuidado mórbido para criar aquela expressão perversa. A visão era tão grotesca que me obriguei a desviar o olhar, mas a imagem ficou gravada na minha mente como uma marca permanente. A polícia veio, tentando encontrar uma explicação para aquilo, mas as investigações não levaram a nada. O hospital inteiro foi revistado, mas não havia sinal do palhaço, como se ele nunca tivesse estado ali. A única coisa que restou foi um pedaço rasgado de tecido colorido, jogado no chão do quarto, impregnado com aquele cheiro horrível de podridão e formol. Era a mesma tira de pano que o paciente segurava na noite anterior, agora abandonada, como um vestígio de um pesadelo que havia se materializado e deixado sua marca. Pedi demissão na mesma semana. Não conseguia mais andar pelos corredores sem sentir aquele frio na espinha, sem imaginar que, a qualquer momento, aquela risada abafada ecoaria novamente. Mas, mesmo fora do hospital, aquele terror não me deixou em paz. Nas madrugadas mais silenciosas, quando o mundo parece suspenso em um limiar entre o sono e a vigília, ainda ouço, bem ao fundo, uma risada abafada, como se estivesse apenas esperando o momento certo para voltar. E, vez ou outra, um sussurro fraco invade minha mente, me lembrando do que ele disse naquela noite. Ainda vamos brincar mais, muito mais. Quando eu estava no ensino médio, em 2016, comecei a acompanhar as notícias sobre os palhaços assustadores que apareciam em várias partes do país. Era estranho e fascinante ver relatos de pessoas descrevendo figuras trajando roupas coloridas e máscaras grotescas, sempre surgindo no meio da noite, em becos escuros ou ao lado de árvores sombrias, com o único propósito de aterrorizar quem tivesse a infelicidade de cruzar seu caminho. Eu assistia aos vídeos e via as fotos que pipocavam nas redes sociais, achando que aquilo era uma piada de mau gosto, uma brincadeira bizarra que logo perderia a graça e desapareceria. Mas isso mudou naquela noite, a noite em que fui perseguido por um deles. Era uma sexta-feira, o ar ainda carregava aquele cheiro de umidade e grama queimada pelo sol do dia, e eu voltava sozinho de um jogo de basquete com alguns amigos. A noite estava fria, e a fina neblina parecia envolver as ruas como um manto esbranquiçado. Peguei o ônibus que fazia o trajeto para o meu bairro, um veículo velho, cujos assentos rangiam a cada curva e o motor gemia como se fosse apagar a qualquer momento. Havia poucos passageiros, um casal no fundo, cochilando encostados um no outro, e uma senhora de idade com um cachecol tricotado, que olhava pela janela com uma expressão vazia. A luz do ônibus piscava, criando sombras desconfortáveis ao longo do corredor. Quando desci na minha parada, o silêncio caiu como uma pedra ao meu redor. A rua estava deserta, e a única iluminação vinha de postes antigos com lâmpadas que piscavam em intervalos, lançando um brilho fraco e esverdeado sobre o asfalto rachado. Comecei a caminhar, o som dos meus passos ecoando na calçada, tentando me convencer de que nada de estranho aconteceria naquela noite. Mas o silêncio era opressor, e cada ruído, o farfalhar das folhas, o vento passando pelas árvores, um latido distante, parecia amplificado, como se o próprio ambiente estivesse me alertando sobre algo. Foi então que, ao virar uma esquina, o vi pela primeira vez. Ali, de pé, à beira da calçada, ele estava. Um palhaço, trajado em um macacão manchado e rasgado, com cores vivas que contrastavam absurdamente com o cenário sombrio. Sua máscara era perturbadora, um sorriso largo, de lábios pintados em um vermelho que escorria como sangue, os olhos fundos, negros e fixos em mim. Ele estava parado, completamente imóvel, apenas observando, como se estivesse me esperando. Meu coração começou a bater acelerado, e tentei ignorá-lo, apressando o passo e desviando o olhar. Mas senti que ele continuava ali, me encarando, o ar carregado de uma tensão sufocante. Continuei andando, e por um momento pensei que ele ficaria ali, que talvez tudo fosse uma coincidência assustadora e que eu estava apenas imaginando o pior. Mas então ouvi um som, passos. Eles eram lentos, arrastados, e o ruído aumentava,
seguindo cada movimento meu. O palhaço estava me seguindo. Olhei para trás, e lá estava ele, caminhando devagar, mantendo uma distância mínima, mas o suficiente para que eu pudesse ver cada detalhe grotesco do seu rosto mascarado, aquele sorriso congelado que parecia mais sádico a cada segundo. Acelerando, comecei a caminhar mais rápido, quase correndo, mas ele aumentou o ritmo também, mantendo-se sempre atrás de mim, como uma sombra. A rua parecia interminável, e os postes de luz pareciam piscar com mais frequência, deixando a escuridão se prolongar por segundos intermináveis. Meus passos se tornaram mais frenéticos, o medo crescendo dentro de mim a cada passo que eu dava. O som dos passos dele não parava, e às vezes eu podia ouvir uma respiração rouca, pesada, que parecia zombar do meu desespero. Eu estava sozinho, perdido naquelas ruas desertas, com aquele ser monstruoso atrás de mim, e tudo o que eu queria era chegar em casa e fechar a porta, como se ela pudesse me proteger do horror que estava vivendo. Finalmente, minha casa surgiu ao final da rua, mas ele continuava vindo, mais perto do que nunca. Num último impulso de coragem, corri até a porta, tremendo ao tentar enfiar a chave na fechadura. Ao olhar para trás, vi a silhueta dele parada no meio da calçada, sob o brilho fraco de um poste. Ele não se moveu, apenas ficou ali, observando, enquanto eu entrava e trancava a porta com força. Fiquei parado, com a respiração acelerada, tentando processar o que acabará de acontecer, enquanto do lado de fora, o palhaço permanecia parado, como uma estátua macabra, até finalmente desaparecer na escuridão. Eu já estava quase na metade do caminho de casa, envolto em um silêncio que parecia envolver tudo ao meu redor, quando um movimento na minha visão periférica me fez parar. Na escuridão da noite, vi algo que me fez sentir um frio percorrer minha espinha. Uma silhueta estava parada perto de um terreno baldio, logo abaixo de uma dessas lâmpadas de rua que oscilam entre o brilho e a penumbra. Ela piscava com uma regularidade desconcertante, lançando sombras que dançavam ao redor da figura. Quando meus olhos se ajustaram, eu percebi, era um palhaço. Ele era alto, bem mais alto do que qualquer pessoa normal, o que o fazia parecer desproporcional, quase inumano. Usava uma peruca vermelha que parecia ter sido arrancada de uma boneca velha e estava desarranjada, com fios desgrenhados caindo sobre os ombros. A maquiagem em seu rosto estava borrada, como se tivesse sido pintada com pressa ou com raiva, dando a ele uma expressão ainda mais distorcida e macabra. O sorriso pintado era exagerado, esticando-se até quase às orelhas, com lábios vermelhos e rachados que se curvavam em um arco grotesco. Mas o que realmente me congelou ali, incapaz de dar um passo para trás ou desviar o olhar, foram os olhos. A princípio, pensei que ele usava lentes de contato, algo para tornar sua aparência ainda mais assustadora, mas conforme eu olhava, comecei a perceber algo estranho. Aqueles olhos eram vazios, como poços escuros sem fundo, desprovidos de qualquer brilho ou sinal de vida. Era como se ele fosse uma casca, um corpo animado por algo que não era humano. Havia algo perturbador ali, uma sensação quase palpável de que eu estava diante de algo que não pertencia a este mundo. Por mais que tentasse me convencer de que era apenas uma brincadeira, uma dessas pegadinhas assustadoras, havia algo nos olhos dele que transmitia uma frieza, uma ausência de humanidade que fez meu sangue gelar. Fiquei paralisado, incapaz de decidir se deveria rir da ironia, afinal, os palhaços aterrorizantes eram coisa de filme e boatos, certo? Ou se deveria correr o mais rápido possível para longe dali. Mas cada segundo que passava, cada vez que aquela luz vacilante se acendia e iluminava seu rosto, tornava claro que aquilo não era uma piada. A postura dele estava inclinada, com os ombros caídos e o corpo levemente dobrado para frente, como se estivesse me observando, estudando cada movimento meu com uma paciência doentia. O silêncio ao redor parecia pesado, quase opressor, e até mesmo os sons distantes da cidade pareciam ter desaparecido, como se o mundo inteiro estivesse focado naquele momento entre nós. O ar ao meu redor parecia gelado,
e a sensação de perigo iminente crescia a cada segundo. Meu coração martelava no peito, e eu sabia que precisava me mover, fazer algo, qualquer coisa, mas o terror absoluto me mantinha fixo ali, como se meus pés estivessem presos ao chão. Eu podia jurar que ele deu um passo em minha direção, um movimento quase imperceptível, mas o suficiente para fazer meu corpo reagir. Senti o sangue gelar nas veias e uma onda de pânico me invadir, meu instinto de sobrevivência finalmente assumindo o controle. Respirei fundo, sentindo o ar frio da noite entrar pelos meus pulmões, e comecei a andar mais rápido, esforçando-me para manter a calma. Meu coração pulsava forte, e meus ouvidos captavam cada mínimo som ao redor, o farfalhar das árvores, o leve zumbido dos postes. Até mesmo o som de meus passos parecia amplificado naquele silêncio opressivo. A cada poucos passos, lançava um olhar furtivo para trás, na esperança de que ele tivesse desaparecido, de que tudo não passasse de um engano. Mas ele ainda estava lá, parado, exatamente no mesmo lugar, com a cabeça ligeiramente inclinada e aqueles olhos vazios fixos em mim, como se estivesse me estudando, analisando cada movimento meu. Continuei andando, tentando manter uma postura firme e normal, mas a tensão em meu corpo era tão grande que parecia que meus músculos iam explodir a qualquer momento. Foi então que ouvi um som que fez meu sangue gelar, o arrastar dos sapatos dele contra o asfalto. Aquele som inconfundível de borracha dura esfregando contra a calçada ressoou como uma advertência sinistra na noite. Ele estava vindo atrás de mim. E o mais perturbador era que não parecia estar com pressa. Ele caminhava devagar, como se estivesse saboreando cada passo, aproveitando cada segundo do meu desespero crescente. Acelerei o passo, tentando me convencer de que ele era apenas um brincalhão, algum idiota que gostava de pregar peças. Mas havia algo na forma como ele se movia, na maneira lenta e calculada de me seguir, que me dizia que não era uma simples brincadeira. Olhei para trás novamente, e minha respiração se prendeu quando percebi que ele também estava acelerando, aumentando a velocidade a cada passo, espelhando meu próprio ritmo. Meu coração começou a bater mais forte, e antes que pudesse pensar duas vezes, comecei a correr. Os passos dele ficaram mais rápidos também, e agora o som dos seus sapatos enormes, aqueles sapatos de palhaço exagerados, ecoava na rua deserta como um martelar incessante, uma batida ritmada que se misturava ao pulsar frenético do meu coração. A cada batida, ele parecia mais perto, cada vez mais próximo, e a sensação de perigo se tornava quase tangível, como se estivesse me cercando. Eu corria com todas as minhas forças, mas o medo e o pânico tornavam minha respiração irregular, meus pés pesados. Senti meus músculos queimarem com o esforço, mas não podia parar. A única coisa que ecoava na minha mente era que precisava continuar, precisava escapar daquela presença sinistra. Meus olhos varriam o caminho à frente, buscando desesperadamente qualquer coisa, uma entrada aberta, uma cerca, qualquer lugar onde eu pudesse me esconder ou me refugiar. Mas as casas ao longo da rua estavam silenciosas, com as janelas escuras e as portas fechadas, como se o próprio bairro estivesse em silêncio cúmplice, alheio ao terror que eu estava vivendo. As luzes das poucas lâmpadas de rua estavam fracas, mal iluminando o chão, e o som dos sapatos do palhaço parecia ficar mais alto, mais próximo, cada passo como um sussurro macabro que me dizia que não havia para onde correr, que ele estava se aproximando. Senti o peso do medo me apertando o peito, minha mente um caos, tentando lembrar de alguma rota alternativa ou algum lugar onde eu pudesse me esconder, mas tudo parecia inútil. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo sem fim, onde cada tentativa de fuga apenas aumentava o pavor. Em um momento de puro pânico, virei bruscamente uma esquina, meu corpo praticamente colidindo com a parede ao tentar ganhar alguns segundos preciosos. O medo me cegava, e meus movimentos eram automáticos, movidos pelo instinto de sobrevivência. Encontrei uma lixeira grande e enferrujada e me escondi atrás dela, agachando-me na sombra, tentando tornar meu corpo o menor possível. A tampa da lixeira estava parcialmente aberta,
exalando um cheiro nauseante de comida apodrecida e restos de algo que preferi não identificar. O odor era tão forte que senti um nó no estômago, mas o medo, o terror absoluto de ser encontrado, era ainda mais intenso, dominando qualquer outro desconforto. Tentei controlar minha respiração, pressionando a mão contra a boca para abafar os ruídos dos meus próprios pulmões ofegantes. Cada batida do meu coração parecia um tambor dentro do peito, alto o suficiente para que ele pudesse ouvir, mesmo à distância. Ouvi os passos se aproximando, aquele som inconfundível e perturbador dos sapatos de palhaço batendo ritmicamente contra o asfalto. Eles ficaram cada vez mais próximos, até pararem exatamente no ponto em que eu estava escondido. Meu corpo congelou, e cada célula parecia tensionada, tentando ao máximo evitar qualquer movimento, qualquer barulho que pudesse denunciar minha presença. Um silêncio pesado se instalou, mais assustador do que qualquer som. Era como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Ele estava ali, tão próximo que eu podia sentir sua presença, uma sombra sinistra pairando logo além da lixeira. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade enquanto eu permanecia imóvel, sem ousar sequer piscar. O medo era uma prisão invisível, mantendo meu corpo colado ao chão, com a respiração suspensa, aguardando o próximo movimento. Então, ele quebrou o silêncio de maneira brutal, com uma voz grossa e distorcida que fez minha pele se arrepiar. Era uma voz que parecia vir de algum lugar profundo e obscuro, um som gutural que reverberava como um sussurro maligno, cheio de uma malícia que parecia cortar o ar. Suas palavras saíram lentas, cada sílaba carregada de um tom ameaçador e cruel, como se estivesse saboreando o momento. Você acha que consegue fugir de mim? Aquelas palavras ecoaram na minha mente, penetrando cada pensamento com uma força que me paralisava. A voz dele tinha um tom sobrenatural, quase impossível de ser humano. Havia algo de doentio e perturbador naquele timbre, como se não viesse de uma pessoa, mas de uma criatura cujo único propósito era provocar medo. A ideia de que ele sabia exatamente onde eu estava, que tinha me seguido até ali e agora estava me caçando como uma presa indefesa, era insuportável. Meu corpo inteiro congelou, cada músculo travado em um misto de pavor e tensão. O tom da voz dele não tinha nada de brincadeira, nada de leve ou cômico, era carregado de uma ameaça profunda, palpável, que parecia envolver o ambiente ao meu redor. Aquelas palavras não foram apenas ditas, elas foram cuspidas com um desprezo que se infiltrava no ar, como se ele estivesse se deliciando com meu medo. A sensação de perigo era tão intensa que eu podia sentir um arrepio se arrastar pela minha pele, um frio que se misturava ao suor que escorria pelas minhas costas. A garganta seca e os olhos arregalados, incapazes de desviar daquela direção, como se o simples ato de piscar pudesse selar meu destino. Então, ele começou a rir, uma risada baixa, gutural, que parecia vibrar no ar ao meu redor. Era um som áspero e denso, cheio de uma satisfação perturbadora, como se ele estivesse saboreando o desespero que me dominava. Aquela risada ecoava no beco silencioso, transformando o espaço em uma armadilha sonora onde não havia para onde correr ou se esconder. A cada segundo, o som parecia aumentar, preenchendo cada fresta, cada sombra. Eu podia sentir aquela risada penetrando meus pensamentos, invadindo minha mente, como se ele estivesse se infiltrando na parte mais profunda de mim, explorando cada medo, cada insegurança. Depois de alguns instantes, a risada cessou abruptamente, como se ele tivesse decidido que o jogo precisava continuar. Ouvi seus passos se afastando, lentos, deliberados, como se ele estivesse me concedendo uma falsa sensação de segurança. Ele andava com calma, prolongando o momento, como se estivesse me dando uma chance, ou, pior, como se estivesse provocando, esperando que eu tomasse a iniciativa de tentar escapar novamente, só para prolongar sua caçada. O silêncio voltou, mas era um silêncio falso, quebrado apenas pelo som distante de seus passos e o meu coração martelando. Esperei um pouco, o corpo ainda em alerta máximo,
os olhos fixos no ponto onde ele desapareceu. Minha mente oscilava entre o pânico e a esperança de que ele tivesse realmente ido embora. Respirei fundo, tentando reunir coragem suficiente para sair daquele esconderijo, cada movimento meu calculado e hesitante, como se até o menor som pudesse atraí-lo de volta. Finalmente, quando achei que ele estava longe o suficiente, soltei o ar preso nos pulmões e saí do meu esconderijo, sentindo as pernas quase trêmulas enquanto me levantava. Sem pensar duas vezes, comecei a correr novamente, desta vez com toda a força que ainda me restava, meus passos rápidos e desesperados. O medo pulsava em minhas veias, me impulsionando a correr mais rápido do que jamais havia corrido antes. Olhava ao redor, meu olhar frenético buscando sinais de movimento, temendo a qualquer momento ouvir o som dos sapatos dele atrás de mim novamente. A escuridão parecia mais densa, e cada sombra à minha frente parecia esconder uma nova ameaça. Finalmente, ao virar a última esquina, vi minha casa ao longe. As luzes da varanda estavam apagadas, e a fachada parecia sombria e silenciosa, mas nunca tinha me parecido tão acolhedora quanto naquele momento. A visão da porta de entrada trouxe um breve alívio, uma ânsia desesperada por segurança que me fez acelerar os passos, mesmo com as pernas exaustas e o peito arfando. Cada passo era um desafio, mas eu sabia que estava a poucos metros de me livrar daquele pesadelo. Quando alcancei a porta, não hesitei, praticamente arrombei-a, empurrando com força e me jogando para dentro. Senti a madeira contra o corpo e rapidamente me virei, fechando-a com toda a força, o som da fechadura se enganchando ecoando como uma música para meus ouvidos. Meu coração ainda batia descontrolado, e a respiração saía em arfadas curtas e desesperadas, como se meu corpo ainda estivesse correndo. Por segurança, enganchei todas as trancas que encontrei, o metal pesado deslizando com um clique satisfatório. Senti-me protegido por uma barreira mínima, mas era tudo o que tinha naquele momento. Corri para a janela da sala, o coração martelando em meus ouvidos, cada batida ecoando em uma mistura de adrenalina e pavor. Puxei a cortina com um movimento rápido, sem me preocupar em ser discreto, e espreitei lá fora, o vidro frio pressionado contra minha testa enquanto eu tentava controlar a respiração. A rua estava deserta, envolta em uma penumbra inquietante, iluminada apenas pelo brilho fraco dos postes. Mas então, vi algo que me fez prender a respiração. Do outro lado da rua, à sombra de uma árvore, ele estava parado. Ainda usando aquele traje surrado, com a maquiagem borrada e o sorriso macabro pintado em vermelho. Ele não se movia, apenas me encarava com uma calma perturbadora, como se o fato de estar do lado de fora da minha casa fosse mais do que suficiente para prolongar o medo. Seus olhos, fundos e vazios, estavam fixos nos meus, mesmo através da janela, como se ele pudesse enxergar minha alma, sentir cada batida frenética do meu coração. O sorriso dele era o pior de tudo, curvado de maneira grotesca, tão largo que parecia desumano. Não havia pressa em seus movimentos, nenhum sinal de cansaço ou frustração por eu ter escapado. Pelo contrário, ele parecia satisfeito, quase divertido, como se soubesse que meu medo só o alimentava. Permaneci ali, paralisado, olhando de volta, esperando que ele fizesse algo, qualquer coisa. Mas ele ficou imóvel, sustentando aquele olhar por um bom tempo, como se quisesse que eu absorvesse cada detalhe de sua presença, cada linha do rosto pintado, cada parte daquele sorriso perturbador. Finalmente, ele deu um leve aceno com a cabeça, como se estivesse se despedindo, ou, pior, prometendo que aquilo não havia acabado. Então, sem pressa, ele se virou e começou a caminhar pela rua, os passos lentos e deliberados, até que sua figura foi engolida pela escuridão. Fiquei ali, parado junto à janela, a respiração ainda irregular, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro, mas sabendo que a lembrança daquele olhar e daquele sorriso me seguiria por muito, muito tempo. Eu não consegui dormir naquela noite. Depois de trancar todas as portas e verificar cada janela pelo menos 3 vezes, me sentei no sofá,
com o coração ainda batendo forte e a respiração pesada. O silêncio da casa, que antes trazia uma sensação de conforto, agora parecia um vazio ameaçador, como se as sombras pudessem esconder algo que eu não queria ver. Passei as horas seguintes olhando pela janela da sala, com os olhos ardendo de exaustão, mas sem ousar fechar as cortinas. Fiquei ali, vigiando a rua deserta, esperando, com o corpo inteiro em alerta, que ele voltasse. Cada leve movimento do lado de fora, o balançar das árvores com o vento, o farol distante de um carro passando, até mesmo o som de um cachorro latindo ao longe, fazia meu coração disparar, meu corpo reagindo automaticamente como se ele estivesse perto, me observando. Não sabia dizer o que me dava mais medo, a ideia de que ele pudesse realmente voltar ou a possibilidade de que ele já estivesse ali, me espionando, escondido em algum canto escuro, esperando para fazer um novo movimento. As primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir no horizonte, lançando sombras longas e frias sobre a rua. Eu me levantei da janela, exausto, os músculos tensos e o corpo pesado como chumbo. A claridade trouxe um pouco de alívio, mas o medo ainda persistia, uma sombra invisível que pairava sobre mim, como se ele estivesse gravado em algum canto da minha mente, pronto para emergir a qualquer momento. Nos meses que se seguiram, a paranoia tomou conta de mim. Cada dia era uma batalha contra aquela sensação sufocante de que ele ainda estava por perto, que seus olhos ainda me seguiam, ocultos, esperando pacientemente pela próxima oportunidade. Minhas noites eram assombradas por pesadelos, imagens dele surgindo das sombras, me perseguindo incansavelmente, o sorriso macabro e os olhos vazios se repetindo em minha mente. Durante o dia, eu evitava passar pelos mesmos lugares, desviava o olhar de qualquer figura solitária na rua e, ao menor sinal de algo estranho, meu corpo entrava em alerta, como se estivesse de volta naquela noite infernal. Toda vez que eu saía, sentia um arrepio na nuca, uma sensação de ser observado que eu não conseguia sacudir. Olhava para trás repetidamente, os olhos varrendo cada esquina, cada rua, como se ele pudesse aparecer a qualquer instante, trazendo de volta o terror daquela noite. O menor ruído, um riso distante, passos ecoando em uma rua vazia, tudo me fazia recordar daquela risada baixa e ameaçadora, daquele olhar fixo que parecia se enterrar dentro de mim. Com o passar do tempo, eu sabia que as pessoas ao meu redor começavam a perceber minha mudança, amigos comentavam sobre meu nervosismo constante, a família notava minha inquietação, mas eu não conseguia explicar. Como contar para alguém sobre o medo irracional de um palhaço que surgira do nada, que havia sumido tão rápido quanto aparecerá? Ninguém acreditaria em mim, ninguém entenderia o terror que ele havia deixado em meu rastro. Era como se aquele encontro tivesse deixado uma marca invisível, um lembrete constante de que ele poderia estar em qualquer lugar, à espreita, apenas esperando o momento certo para retornar. Certa vez, ouvi uma história que ainda me tira o sono. Não foi apenas uma lenda urbana ou um conto sussurrado para assustar jovens curiosos. Não, essa história é real. Muitos dos detalhes foram confirmados por reportagens antigas, registros policiais amarelados pelo tempo e até pelos depoimentos trêmulos de testemunhas que preferem manter o silêncio. Esse é o tipo de relato que deveria ter sido apagado da memória coletiva, escondido sob o véu do esquecimento. Mas se você for determinado, ou insano o suficiente, e cavar um pouco, ainda encontra os rastros que ele deixou, as manchetes mórbidas, os olhos perturbados dos que sobreviveram e as páginas frias dos arquivos criminais. É sobre um homem, ou algo que costumava ser humano, que se vestia de palhaço. Não era o tipo de palhaço que você vê em festas infantis, tentando arrancar risadas. Ele era uma figura distorcida, um espectro vestido com roupas coloridas demais para o outono acinzentado. Durante o auge dos temidos palhaços assassinos, quando rumores e relatos reais se misturavam e ninguém sabia o que era verdade ou pânico coletivo, ele surgia das sombras como um predador paciente, planejando cada passo com uma precisão fria.
Nas noites mais escuras do outono, quando o vento fazia as árvores sussurrarem segredos sombrios, ele saía para caçar. E, sim, caçar é a palavra certa. Esse palhaço não era movido pela busca por diversão ou por qualquer distorcida ideia de humor. Ele era meticuloso, calculista. Suas presas eram cuidadosamente escolhidas, jovens que voltavam sojinhos de festas, casais que se aventuravam por ruas escuras, ou até mesmo aqueles que pensavam estar seguros em suas próprias casas. Testemunhas que sobreviveram falavam de um sorriso congelado em seu rosto pintado, de olhos vazios que pareciam buracos negros. Uma moça contou que viu seu reflexo no brilho de uma lâmina enquanto ele se aproximava, andando lentamente, como se estivesse saboreando o medo dela. Outras vítimas diziam que ele nunca corria, ele aparecia de repente, e cada passo seu parecia ecoar como um anúncio de que o tempo estava acabando. Ele era uma presença constante nos pesadelos dos moradores. Muitos mudaram suas rotinas, se trancavam mais cedo em casa, evitando as ruas onde os sons do circo pareciam ecoar, ainda que distantes. O terror começou em uma pequena cidade do interior, daquelas em que o silêncio das ruas era quebrado apenas pelo canto dos grilos e o vento balançando as árvores ao anoitecer. Era um lugar onde a confiança era um alicerce sólido, onde as crianças brincavam até tarde na praça central e ninguém pensava em trancar as portas à noite. Mas isso mudou quando algo começou a espreitar pelas ruas estreitas e mal iluminadas, trazendo consigo um frio arrepiante e uma sensação de perigo iminente. A figura era um palhaço, mas não o tipo que você encontraria em um parque de diversões. Este era grotesco, quase uma caricatura do que um palhaço deveria ser, como se alguém tivesse retirado a alegria e deixado apenas uma casca distorcida. Suas roupas, embora coloridas, estavam sujas e manchadas, com detalhes que pareciam ter sido costurados às pressas, pendendo de seu corpo magro de maneira irregular, dando-lhe uma aparência macabra, quase cadavérica. Ele tinha um rosto pintado de branco, mas as manchas escuras e o suor pareciam derreter a maquiagem, deixando um rastro bizarro em sua pele. Ele parecia surgir do nada, emergindo das sombras de vielas esquecidas e arbustos à beira das calçadas, sempre nos locais onde a luz dos postes falhava, deixando brechas de escuridão que se tornavam seu esconderijo. E, de algum modo inexplicável, ele parecia saber onde as crianças brincavam, onde os casais jovens iam namorar, e até onde as famílias se reuniam para contar histórias de medo sem jamais imaginar que o medo real estava tão perto. Era como se ele conhecesse a rotina da cidade, seus segredos e vulnerabilidades, usando esse conhecimento como uma arma para semear o terror. Alguns diziam que seus olhos brilhavam no escuro, duas orbes intensas e malevolentes que penetravam a alma, congelando qualquer um que cruzasse seu caminho. Outros falavam de um sorriso largo e distorcido, que mais parecia uma fenda aberta em seu rosto, esticando-se até os limites das bochechas, revelando dentes manchados e irregulares. Seu nariz vermelho não era a bolota de plástico usual dos palhaços, mas algo ainda mais grotesco, parecia grudado à pele com algum tipo de cola ou, como muitos especulavam em sussurros assustados, sangue seco. Emanava um cheiro doce e enjoativo, uma mistura de ferrugem e podridão que enchia o ar e causava náuseas. Com o tempo, histórias começaram a circular. Moradores falavam sobre ruídos sinistros durante a madrugada, sons de risadas abafadas e passos leves arrastando-se pelo asfalto. Algumas crianças juravam que haviam visto o palhaço em suas janelas, parado na calada da noite, com os olhos brilhando como brasas. Outros diziam que ele deixava balões sujos de lama ou tinta vermelha nas portas das casas onde passava, marcas de sua presença e de seu interesse sombrio. A cada aparição, a cidade mergulhava mais fundo no medo, e as portas, que antes permaneciam abertas, agora estavam trancadas com múltiplas travas, como se isso pudesse impedir que o terror viesse bater à porta novamente. As primeiras aparições foram vistas como simples brincadeiras de mau gosto, um jovem tentando assustar a vizinhança, talvez, ou algum desocupado se aproveitando do medo crescente por histórias de palhaços que circulavam naquela época.
Mas tudo mudou quando ele começou a aparecer do lado de fora das janelas, imóvel como uma estátua, observando os moradores por longos períodos. Não se limitava a uma casa específica, nem a um horário certo. Era como se ele soubesse o momento exato em que sua presença seria mais perturbadora. Ele podia ser visto no início da madrugada, em meio ao nevoeiro pesado, com seu rosto pálido e desbotado emergindo da escuridão, os olhos fixos, penetrantes. Testemunhas descrevem o terror de acordar com a sensação de estar sendo observado, apenas para encontrar aquele rosto macabro do outro lado do vidro. Ele não piscava, não se mexia, ficava ali, com aquele olhar profundo e perturbador, como se estivesse em algum tipo de transe hipnótico. A maquiagem ao redor dos olhos, manchada e mal aplicada, deixava suas órbitas ainda mais escuras e profundas, como se fossem buracos sem fim que sugavam o olhar de quem ousasse encará-lo de volta. Seus olhos pareciam vazios, mas, ao mesmo tempo, carregavam uma fome inexplicável, um abismo de intenções que ninguém conseguia decifrar. E, ao notar que era visto, um sorriso lento, horripilante, surgia em seu rosto, um sorriso que esticava a pele e distorcia os traços, dando a impressão de que o rosto inteiro estava se desfazendo. Pouco a pouco, os boatos se tornaram segredos sombrios compartilhados em sussurros. Famílias começaram a deixar as cortinas fechadas durante a noite, mas ele sempre encontrava uma brecha, uma pequena fresta de onde podia ser visto. Diziam que aqueles olhos afundados na maquiagem desbotada, fixos e atentos, pareciam atravessar o vidro e se cravar na pele, no pensamento, deixando uma marca invisível mas inescapável. Aos poucos, as pessoas perceberam algo ainda mais perturbador. Aqueles que trocavam olhares com o palhaço acabavam desaparecendo. Não havia padrão para as vítimas. Jovens, adultos, idosos, qualquer um que se permitisse encará-lo profundamente parecia destinado a sumir sem deixar rastros. Às vezes, o desaparecimento acontecia logo na noite seguinte. Outras, a pessoa continuava sua rotina, aparentemente ilesa, até que, dias depois, saía para nunca mais voltar. Ninguém sabia onde estavam ou o que acontecia com eles, mas as autoridades encontravam sempre um mesmo detalhe nas investigações: um rastro tênue de tinta vermelha, como marcas de dedos pintados, nas janelas e portas dos desaparecidos. A polícia começou a investigar seriamente quando uma família inteira desapareceu da noite para o dia, sem qualquer explicação. A casa estava intacta, como se todos tivessem simplesmente evaporado no meio de uma noite qualquer. Os policiais reviraram cada canto, cada gaveta, mas a única pista era uma marca de mão impressa na parede da sala, em um tom avermelhado e opaco, feito de uma substância viscosa e escura que parecia ter sido arrastada. As digitais eram longas e finas, como se fossem de alguém com dedos anormalmente compridos, e a substância tinha um cheiro enjoativo, um fedor metálico que impregnou o ar, causando náuseas nos agentes que se aproximavam. Com o tempo, a cidade começou a sentir o peso da presença do palhaço em cada esquina. Um cheiro rançoso e podre começou a emanar dos bueiros e becos, um odor de decomposição que se misturava ao ar úmido das madrugadas. As pessoas passaram a evitar as ruas depois do pôr do sol, mas isso parecia não deter o palhaço. Em noites de lua minguante, os moradores mais atentos juravam ouvir sons estranhos vindos dos esgotos, risadas abafadas, sussurros distorcidos, ocasionalmente, o ruído de algo sendo arrastado pelas galerias subterrâneas. Era como se ele estivesse usando aqueles túneis como seu esconderijo, um labirinto secreto onde escondia suas brincadeiras. Foi então que pedaços de brinquedos começaram a aparecer em locais aleatórios da cidade. Bonecas com os rostos desfigurados, cabeças de ursinhos arrancadas e peças de quebra-cabeça sujas, todas manchadas com a mesma substância escura que fora encontrada na casa da família desaparecida. Não era tinta, tinha uma textura oleosa e o cheiro era insuportável, como algo que apodrecia há semanas. Parecia um macabro quebra-cabeça, como se o palhaço estivesse deixando pistas, não para ser encontrado,
mas para atormentar aqueles que ainda permaneciam na cidade. Os brinquedos quebrados eram deixados em locais estratégicos: a entrada de uma escola, o banco de um parque vazio, os degraus da igreja local. Cada nova descoberta fazia o medo crescer. Os brinquedos pareciam simbolizar a inocência perdida, uma lembrança distorcida do que ele poderia estar fazendo com suas vítimas. O relato que mais me arrepia até hoje foi o de uma adolescente que, de alguma forma, conseguiu escapar daquele pesadelo. Ela contou que o palhaço a seguiu por 3 noites, um tormento que parecia uma espécie de jogo macabro, onde ele testava seus limites e se alimentava de seu medo crescente. Na primeira noite, ela o viu pela janela de seu quarto. Estava parado do lado de fora, com o rosto iluminado apenas pela fraca luz do poste, o que acentuava cada detalhe grotesco de sua face. Seu nariz parecia achatado, quebrado, como se tivesse sido esmagado em uma pancada brutal, e havia uma mancha escura ao redor dele, algo que lembrava sangue seco misturado com sujeira. Seu sorriso, esticado e manchado de uma tinta borrada, era um rasgo horrível que revelava dentes amarelados e tortos, como se cada um estivesse fora do lugar. Ela congelou, incapaz de se mover ou gritar, enquanto aqueles olhos vazios, fundos como poços, se fixavam nela sem piscar, com uma intensidade predatória. Na segunda noite, o terror aumentou. Mesmo antes de vê-lo, ela sentiu a presença dele no ar pesado de seu quarto. Um cheiro nauseante de carne podre invadiu o ambiente, um odor tão forte que quase fez seus olhos lacrimejarem. O cheiro parecia vir de todos os lados, impregnando até seus lençóis, como se o quarto estivesse se transformando em uma cela fechada, sem escapatória. Ela ouviu então uma risada abafada, quase distante, mas que ecoava em sua mente como uma assombração. Era um riso infantil e distorcido, que alternava entre graves e agudos, como se ele estivesse imitando uma criança tentando brincar. Ela se encolheu em sua cama, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas as risadas continuaram, misturando-se ao silêncio da madrugada, até que ela tapou os ouvidos, tentando bloquear o som que parecia estar se infiltrando em sua mente. Na terceira noite, ele foi além. Ela acordou no meio da noite com uma sensação horrível de que não estava sozinha. Ao abrir os olhos, percebeu que a porta de seu quarto estava entreaberta, algo que ela nunca deixava acontecer. Levou alguns segundos para ouvir o que parecia ser uma respiração pesada e entrecortada, que vinha do corredor. O medo a paralisou, mas, reunindo o pouco de coragem que tinha, ela se levantou e seguiu o som, levando-a até o quarto de seu irmão mais novo. Ao chegar, o que viu congelou o sangue em suas veias. O palhaço estava agachado ao lado da cama do menino, com uma das mãos estendida, quase tocando o rosto da criança adormecida. Ele parecia saborear o momento, cada segundo daquela aproximação, como se estivesse prestes a fazer algo impensável. Quando ele percebeu que ela estava ali, virou-se lentamente, fixando nela aqueles olhos semicerrados, que pareciam avaliá-la, calculando cada movimento como se estivesse decidindo a melhor forma de aterrorizá-la. Ela não conseguiu se mexer, o olhar dele a prendia, como se estivesse sugando toda a sua energia. Então, ele abriu um sorriso macabro, cada linha de expressão em seu rosto esticando-se de uma maneira antinatural, e, em um sussurro frio e arrastado, disse: "Vamos brincar." Ela conseguiu fugir naquela noite, mas a imagem do palhaço agachado ao lado da cama de seu irmão a perseguiu como uma sombra durante anos. Nos dias seguintes, ela não conseguia dormir sem ver aqueles olhos fundos, sem sentir o cheiro enjoativo de podridão que parecia impregnado em sua mente, como uma ferida que nunca cicatrizava. A cada vez que fechava os olhos, revivia o momento em que ele se virou lentamente e sussurrou aquelas palavras, e a memória era tão vívida que, às vezes, sentia como se ele ainda estivesse ali, esperando para continuar o jogo interrompido. Quando ela finalmente conseguiu descrever sua experiência à polícia, a descrição que deu foi sombria e aterrorizante. Os policiais a ouviam em silêncio, alguns deles tentando não demonstrar o desconforto que as palavras dela causavam. Ela contou sobre as unhas dele, sujas, quebradas,
como se ele tivesse cavado algo com as próprias mãos, ou talvez arranhado paredes, deixando marcas de desespero por onde passava. Cada unha era uma mistura de sujeira e uma substância vermelha e seca, que ela preferia não pensar muito sobre o que poderia ser. O rosto dele era um pesadelo em si. A maquiagem branca estava rachada e desbotada, como se ele a usasse há dias sem retocar, misturada ao suor e à sujeira que escorria em linhas tortuosas pela pele. As olheiras ao redor dos olhos pareciam cavidades escuras e vazias, onde qualquer traço de humanidade havia sido drenado. E aquele sorriso? Ela descreveu o sorriso como algo fora do comum, algo que ia além do que uma pessoa normal seria capaz de expressar. Ele não apenas sorria, era como se seu rosto tivesse sido violentamente rasgado para que aquele sorriso doentio se esticasse além dos limites naturais. As bochechas tinham marcas profundas, feridas que pareciam estar sempre prestes a abrir, expondo o que restava por baixo da carne. Ele mantinha aquele sorriso fixo, um sorriso forçado e desfigurado que parecia contradizer a expressão vazia dos olhos, olhos que observavam, calculavam, devoravam a alma. Apesar das investigações intensas, o homem, ou seja lá o que ele fosse, nunca foi encontrado. A polícia fez buscas nas redondezas, revirou documentos antigos e tentou traçar qualquer pista que pudesse levá-los a algum suspeito, mas era como se ele nunca tivesse existido. O caso se tornou um sussurro na cidade, uma história que os moradores evitavam contar em voz alta, com medo de invocar a presença dele de volta. Para ela, porém, a ausência de respostas era ainda pior. O fato de ele nunca ter sido encontrado a deixava constantemente alerta, como se ele pudesse surgir a qualquer momento, continuando o jogo que havia começado anos antes. No entanto, isso não impediu que novos relatos emergissem, espalhando-se como uma doença silenciosa pela cidade. Nas semanas seguintes, pessoas começaram a afirmar, cada uma com um nervosismo crescente, que também haviam visto o palhaço rondando pelas áreas mais desertas. Ele parecia ter uma predileção pelos lugares onde a solidão e o silêncio eram absolutos, como se soubesse que o medo se alimenta do isolamento. E o mais estranho era que ele sempre deixava algum tipo de marca, um indício de sua presença que fazia a espinha dos moradores congelar. Um jovem contou que estava dirigindo tarde da noite, voltando para casa por uma estrada estreita e pouco iluminada que atravessava um bosque escuro. A noite estava pesada, sem lua, e os faróis do carro pareciam ser os únicos pontos de luz naquela vastidão de escuridão. Ele estava quase chegando ao ponto onde a estrada se alarga e a cidade começa a surgir ao longe, quando uma figura apareceu subitamente no meio do caminho. Ele freou bruscamente, o coração disparando enquanto os faróis revelavam a imagem perturbadora. Ali, parado no asfalto, estava o palhaço. Seus trajes esfarrapados pareciam mais sujos do que nunca, como se ele tivesse rolado na terra ou rastejado pelos cantos mais imundos do bosque. Mas o que mais chamou a atenção do jovem foi o que o palhaço segurava. Em suas mãos havia uma figura bizarra, uma boneca que, à primeira vista, parecia de brinquedo, mas, ao observar melhor, o jovem percebeu os detalhes grotescos. A boneca era feita de carne, ossos e pedaços costurados, como um corpo em miniatura que fora montado por mãos insanas. Cada detalhe era perturbadoramente real. Pequenos dedos, unhas quebradiças, uma cabeça que pendia de um pescoço fino demais para sustentá-la. Era como se ele tivesse moldado aquele brinquedo com restos de algo que antes fora humano. O jovem, aterrorizado, não conseguia mover um músculo. O palhaço o encarava, com aquele sorriso que parecia esculpido em seu rosto, os olhos vazios de qualquer traço de empatia ou sanidade. Depois de alguns segundos de um silêncio torturante, o palhaço deu um passo à frente, em um movimento repentino, lançou a boneca contra o para-brisa do carro. O som foi seco, e a boneca se espalhou contra o vidro, deixando marcas que mais tarde o jovem jurou serem de sangue. Fragmentos de ossos minúsculos e pele suja ficaram presos no vidro, como um lembrete horrível daquilo que ele acabará de testemunhar. Antes que o jovem conseguisse reagir,
O palhaço correu para o lado da estrada e desapareceu entre as árvores, deixando apenas o silêncio mortal e o eco da risada que o rapaz jurou ouvir quando acelerou para sair dali o mais rápido possível. Depois daquela noite, ele nunca mais dirigiu por aquela estrada, e suas noites de sono foram atormentadas pelo som seco da boneca atingindo o para-brisa, um ruído que ele jamais conseguiria esquecer. As autoridades nunca conseguiram encontrar provas suficientes para deter alguém, nenhuma evidência concreta que pudesse ser levada a julgamento ou apresentada ao público como um alívio. Tudo o que encontravam eram marcas vagas, testemunhos desconexos e rastros que pareciam desaparecer no instante em que tentavam segui-los. Alguns moradores juravam que ele não deixava pegadas, como se flutuasse sobre a terra, e que não era capturado por câmeras ou descrito de forma consistente, como se sua aparência mudasse a cada testemunha. Com o tempo, o pânico e a desconfiança começaram a se infiltrar nos próprios departamentos policiais. Diziam que alguns policiais locais, especialmente os mais experientes, se recusavam a trabalhar durante a noite, inventando desculpas ou deixando turnos em branco, e que, durante o outono, esse temor só piorava. Na medida em que o terror se espalhava, a cidade, antes tranquila e pacata, transformou-se em uma prisão de ansiedade. Pessoas evitavam sair depois do pôr do sol, as ruas ficavam desertas, e as janelas permaneciam fechadas e cobertas. Sussurros e especulações corriam de boca em boca, ganhando a força de uma crença coletiva: o palhaço não era um simples homem. Para muitos, ele não era humano, mas uma entidade sombria, algo que ia além da compreensão, como uma sombra viva que se alimentava do medo. Quem ousava cruzar o caminho dele dizia sentir uma presença maligna, um peso quase tangível no ar, como se ele carregasse consigo um pedaço do inferno para cada lugar que visitava. A ideia de que ele era uma criatura sobrenatural, algo que escolhia suas vítimas entre os mais vulneráveis, rapidamente se espalhou. Não importava se alguém era cético ou religioso, todos, sem exceção, passaram a acreditar que havia algo de outro mundo naquela figura. Para eles, o palhaço não escolhia suas vítimas ao acaso. Ele parecia saber exatamente quem estava em um momento de fragilidade, quem havia perdido um ente querido, quem enfrentava problemas ou quem, secretamente, já temia o pior. Era como se ele pudesse farejar o desespero, como se estivesse atrás de almas atormentadas ou perdidas, atraído por aqueles que já carregavam o peso de suas próprias tristezas e medos. Aqueles que viam o palhaço e sobreviviam relatavam que a experiência não terminava ali. Depois de um encontro, mesmo breve, com aquela figura horrenda, a pessoa passava a sentir como se estivesse sendo observada constantemente. Havia relatos de sussurros durante a noite, risadas abafadas e o cheiro inconfundível de carne apodrecida que surgia sem explicação. Era como se o palhaço marcasse aqueles que tinham a infelicidade de vê-lo, deixando uma parte de si no coração e na mente de suas vítimas, uma lembrança viva e pulsante do terror. A cidade, cada vez mais oprimida pelo medo, mergulhava em um estado de desespero silencioso. Os habitantes se trancavam, evitavam conversas sobre o assunto e mantinham as crianças em casa, mas a sensação de impotência era absoluta. Afinal, como você se protege de algo que não pertence ao mundo dos vivos, algo que parece surgir das sombras e desaparecer sem deixar rastros? O mais estranho, o que realmente faz essa história parecer uma maldição, é que, muitos anos depois, pessoas ainda afirmam vê-lo. Ele se tornou quase uma lenda moderna, um conto que sobrevive aos anos e continua a aterrorizar. Hoje, ele aparece mais raramente, como se escolhesse cuidadosamente o momento e o lugar de cada aparição, mas há relatos esparsos em várias partes do país. Em cidades pequenas, vilarejos e até bairros periféricos de grandes metrópoles, pessoas juram ter cruzado seu caminho, e cada novo testemunho carrega os mesmos detalhes macabros que aterrorizavam a cidade original. Essas pessoas, com olhos assustados e vozes tremidas, descrevem um rosto que parece deformado pelo tempo e pelo próprio horror que carrega. O sorriso dele, um sorriso bizarro,
que parece esculpido na pele de maneira forçada e artificial, ainda é a marca mais perturbadora de sua aparição. Quem o vê fala de uma expressão que não se altera, um rosto congelado no tempo, com as bordas do sorriso repuxadas de maneira antinatural, como se a própria pele tivesse sido rasgada para sustentar aquela expressão doentia. As manchas de tinta borrada se misturam com o suor e a sujeira, acentuando o ar grotesco e cadavérico de sua aparência. Mas não é só a visão que aterroriza aqueles que têm a infelicidade de encontrá-lo. O cheiro que o acompanha é inconfundível e impossível de ignorar, um odor nauseante de carne em decomposição, um fedor que impregna o ar ao seu redor e parece agarrar-se aos pulmões de quem respira perto dele. Há quem diga que esse cheiro é o prenúncio de sua chegada, um sinal que antecede sua aparição, como uma espécie de aviso mórbido. Esse cheiro, misturado ao ar frio e denso da madrugada, transforma cada aparição dele em uma experiência inesquecível e aterrorizante. Para alguns, ele é real, um homem ou uma criatura que se esconde nas sombras, um assassino silencioso que nunca foi capturado e continua seu ciclo de terror, se deslocando de cidade em cidade, como se estivesse em busca de novas vítimas para seus jogos macabros. Para outros, ele é um fantasma, uma assombração que retorna para cobrar daqueles que ousam ignorar ou esquecer seu nome. Talvez seja uma entidade amaldiçoada, uma força que não pertence a este mundo e que, por algum motivo, escolheu essa forma horrenda para espalhar o medo. Mas uma coisa é certa, ele ainda está lá, nas sombras, esperando. Ele não precisa aparecer com frequência para que a cidade se lembre de sua presença. Ele se tornou o sussurro no escuro, o calafrio que corre pela espinha, o medo irracional de olhar pela janela durante a noite. Aqueles que já ouviram falar dele sabem que, em algum lugar, o palhaço aguarda pacientemente, brincando com o tempo e com o medo de suas vítimas, pronto para escolher seu próximo jogo quando menos se espera.